A gente vai apresentar para vocês, então, o nosso grupo ficou responsável pela determinante de matrizes, né, da gente trazer como que faria isso também nessa junção, né, da teoria do que a gente aprendeu e também na prática, né, na matéria da professora Marcela, juntando a questão da professora, da matéria que a gente fez com o Mairink, onde a gente aprendeu, né, ou teria essa condição de procurar, de estudar, para fazer isso também usando o Python, né? Então aí o grupo nosso é composto pelo Adolfo, por mim, pela Graciele e pelo João. Pode passar, João. A gente trouxe um pouquinho da teoria também para a gente relembrar, se o pessoal ainda tiver aí com alguma dúvida, né? Que a gente viu algumas coisas depois. Então, uma definição de determinante, né? Então, pela matemática, né, o que seria determinante? Então, a determinante nada mais é do que uma função que ela transforma uma matriz quadrada em um número real, né? E traduzindo isso para uma frase, por exemplo, a gente pode usar, né, que a determinante de uma matriz A é denotado por, nesse caso aqui, já em três tipos, né, três modelos de como falar, que seria det de A, entre parênteses, det de A sem parênteses, ou entre essas duas barrinhas, eu não sei o nome, Marcela, se puder me corrigir, a gente trazer o A entre essas duas barrinhas também é, é uma linguagem que entende-se que eu estou falando de uma determinante de uma matriz, tá? Pode passar, João. Então, a gente traz aqui algumas características, né? Então, quando a gente fala de matriz de ordem 1, o próprio elemento dela é a sua determinante, né? Então, não teria muito cálculo para se fazer, como está exemplificado aqui. Quando a gente fala de matriz de ordem 2, aí sim a gente começa a ter algumas interações com os elementos, né? Então, a gente parte de um princípio que agora a gente tem, né, dois outros elementos, né, duas outras características que começa a ser a diagonal principal e a diagonal secundária, que são utilizadas para a gente obter esse determinante, né? E aí como que isso acontece, né? Então a gente tem a determinante, a diagonal principal sendo a multiplicação do elemento A e o elemento D, né, nessa ordem de cima para baixo, menos, né, fazendo a subtração da diagonal secundária, que daí são os outros elementos, B e C, também nessa ordem, né, de cima para baixo. Pode passar, João. Aí da ordem 3, né, que a gente viu que é um pouquinho mais complicado, e aí a gente consegue, inclusive, aplicar algumas regras de estudiosos da época, né, quando se trouxe essas resoluções de como faria, né, por exemplo, essa regra de Sarros, que ela faz quase que o mesmo pensamento da ordem 2, porém aqui a gente precisa trazer algumas coisinhas a mais, que seria o quê? A gente precisa manter sempre a multiplicação das diagonais, por exemplo, se é ordem 2, eu tenho que ser multiplicação de dois elementos. Se é ordem 3, eu preciso manter essa regrinha também. Nesse caso, se a gente pegasse a diagonal principal, por exemplo, a primeira, ok, né? A vezes Z vezes I, a gente tem três elementos. Quando a gente vai para B, para F, aí falta um elemento. E o que que vem, né, essa regra de Sarros? Que eu tenho que duplicar, né? Eu tenho que repetir as duas primeiras colunas. Então, eu repito a D e a G, e repito a B, a E e a H. Portanto, eu consigo ter esses outros elementos faltantes para que eu tenha três elementos na multiplicação, né? E aí, como eu tenho mais de uma determinante, né, descendo, nesse caso seriam três, A, E, I, B, F, G, C, D e H, por exemplo, da diagonal principal, eu faço uma soma disso, né? Também faço essa mesma soma trazendo para a diagonal secundária e mantenho a regra da subtração. Então, eu tenho essas três diagonais, que são referentes à diagonal principal, menos as outras três, que são da diagonal secundária. Pode passar, João. Quando a gente começa a ter, né, nada seria tão simples, né, na matemática, a gente começa a ter algumas coisas aí além, e aí a gente começa
a entender o que é mais complicado desse estudo, né? E aí que seria, por exemplo, matrizes de ordem maior que 3. Quando a gente tem matrizes de ordem maior que 3, a gente tem um teorema que foi muito falado pela Marcela, que foi o teorema de Laplace, né? Que ele nada mais do que estabelece o seguinte, que o determinante de uma matriz é igual à soma dos produtos dos elementos de qualquer linha, pelos respectivos complementos algébricos, que são os cofatores, que a gente também escutou bastante, né, essa palavra de cofatores. E o que significa isso, né? Então, eu vou trazendo essa multiplicação, né, e essa soma, para até que eu consiga, né, chegar em uma matriz de ordem 2 ou 3, que daí a gente aplica todas as outras características de resolução que a gente viu nos slides anteriores, tá? Então, eu sempre trago, eu vou reduzindo a ordem, né? Se eu começo de ordem de N4, por exemplo, eu vou tentar trazer ela para a ordem 2 ou 3, de 5 para a ordem 2 ou 3, e assim por diante, trabalhando nesse conceito do teorema de Laplace. Pode passar, João. Aí, só relembrando a teoria, né, a gente vai trazer agora, o João vai apresentar para vocês como que seria essa implementação. A Júlia já deu um spoiler, porque ela utiliza esse exemplo também, né, esse conceito de determinante em Python para a matriz inversa, mas aí aqui o João vai falar um pouquinho mais, né, um pouquinho mais detalhado. Boa noite a todos. A gente usou também o NumPy para fazer esses cálculos, né? Aqui a gente importou a matriz e o módulo de álgebra linear. A gente poderia ter feito isso na mão, poderia ter desenvolvido funções e classes que calculassem a matriz, mas é meio que tentar reinventar a roda, é como tentar fazer é como se a gente fosse fazer uma calculadora nossa, não tem por que fazer isso. Essa biblioteca, o NumPy, foi feito por gente que realmente estudou essa área, PhDs e pessoas que realmente dedicaram muito tempo da vida deles para desenvolver e para otimizar isso, para que ele funcione o mais rápido possível. Então, não tem por que a gente inventar e querer fazer uma coisa nova. E aqui, né, independente se é uma matriz de ordem 1, 2, ordem 10, é só alegria do Python. Não tem erro, é só você define primeiro a matriz, que aqui, esse aqui é um exemplo de ordem 1, estava no livro. A gente definiu, é só um número mesmo, menos 9. E isso é passado para a função do módulo de álgebra linear .det, que aí retorna o valor que aqui é menos 9, que é a mesma coisa que é uma só. Como eu falei, para a ordem 2, o código é praticamente idêntico, a única coisa que muda é a própria matriz, que é o que você vai fornecer a função, e ele retorna para você no final o valor do determinante dessa matriz. A ordem 3 é a mesma coisa, não, só muda a matriz inicial ali. Como eu falei, é só alegria aqui, não tem nenhuma regra, não tem que copiar um pedaço para outro lado e jogar menos, jogar mais. Não, nada. Só joga ela na função e ela te retorna o número. E para a ordem 4 é a mesma coisa. Qualquer matriz que você jogar aqui, ele vai calcular da maneira mais eficiente possível. Como eu falei, dava para ter inventado uma coisa na mão, mas não tem por que reinventar a roda. Esse negócio está pronto aqui, já está otimizado para rodar no computador. A gente usou assim mesmo.